Neste horário, a Rede Nacional de Comunicação Cristã traz para você a Prece da Meia-Noite, com o missionário Adelino de Carvalho e com a apóstola Sol, Daniela Carvalho. A história do Monte Manaim. Os milagres que Deus opera no Monte Manaim. As curas, as libertações, as soluções de problemas considerados insolúveis, as conquistas de sonhos e a libertação espiritual especializada em quebra de demanda, feitiço, inveja e maldição. Você vai assistir um programa forte, com uma mensagem poderosa, na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. No ar, a Prece da Meia-Noite. É meia-noite, é a hora da ação poderosa do Arcanjo Miguel, que é o anjo da justiça de Deus. Paz e luz para você. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos nos preparar para o momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Daqui a pouquinho, diretamente do Monte Manaim, a apóstola Sol vai orar forte por você. Afinal, você precisa de uma oração forte, uma oração poderosa, para você se levantar e agir. A fé violenta, a fé poderosa, a fé que te leva a uma decisão certa na sua vida, em direção daquilo que você quer. E aí, o impossível, aquilo que ninguém pode fazer, Deus ele faz, Deus ele opera, mas é preciso ter essa fé violenta, essa fé poderosa. Então daqui a pouquinho, um momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Atenção para os nossos telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração. 31 98379 4517 11 99235 9476. Repetindo, 31 98379 4517 11 99235 9476. Tá aí os telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Lembrando que nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, é o início da corrente poderosa, a corrente do Arcanjo Miguel. Quem salva, eu tenho falado aqui sobre isso, quem salva é só Jesus e ninguém mais. Agora, quem nos defende, quem guerreia por nós no mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual, quem batalha por nós no mundo espiritual é o Arcanjo Miguel. A sua luta é espiritual, a sua batalha é espiritual. Então, nesta sexta-feira, em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte, o início da corrente forte de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. Nós vamos agora diretamente ao Monte Manaim, porque é o momento da oração. Aonde você estiver, concentre em Deus e receba agora a oração forte com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos juntos.
chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre, e eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel derrube os meus inimigos com o poder de sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz e me guie na verdade. E Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições de meus inimigos. E eu, para sempre, saberei dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Receba aí esta oração poderosa do sangue de Jesus, para você se levantar, colocar o pé no caminho e ir para o santuário. Nesta sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual, a corrente poderosa de Josué, para derrubar as muralhas que vêm na sua vida, que vêm nos seus caminhos, que impede você de alcançar a promessa de Deus, é uma muralha. Como impedia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, de tomar posse da terra prometida. E depois que as muralhas foram derrubadas, diante da ordem que o arcanjo Miguel deu a Josué das 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas caíram, eles tomaram posse da terra prometida. E é o que vai acontecer com você. Nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, a corrente poderosa do arcanjo Miguel, da derrubada das muralhas e também dos teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. Quem tem o pacto com o arcanjo Miguel, ninguém derruba. Ninguém. O rei Senaqueribe da Assíria conquistava várias nações e ameaçou invadir Jerusalém, governada por Ezequias. Senaqueribe enviou uma carta de afronta, zombando do Deus de Israel e alegando que nenhum Deus poderia livrar Jerusalém de suas mãos. Veja, você ouviu o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, entregando-as à destruição. Só você escapará? Ele citou suas conquistas anteriores como prova de seu poder. Ezequias ficou perturbado com as ameaças de Senaqueribe. Então foi ao templo e se humilhou a Deus perante o altar, em busca de ajuda e proteção. Ó Jeová, Deus de Israel, só o Senhor é o verdadeiro Deus sobre toda a terra. Ouça o que Senaqueribe falou para desafiar o Senhor. O rei de Judá, depois de sacrificar, clamou com fé, pedindo livramento contra o exército assírio.
Em resposta ao seu sacrifício, Deus enviou o arcanjo Miguel, que derrotou e matou 185 mil soldados assírios em uma única noite. Diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 32, 21. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Se você sofre com perseguição espiritual, pensamento de morte, doenças pelo corpo, foi desenganado pelos médicos, recebeu juramento de morte e sente que a sua vida está em perigo, não fique sem proteção. Pacto de vida com o arcanjo Miguel. Quem tem o pacto com o arcanjo Miguel, ninguém derruba. Dia 2 de novembro, no Monte Manaim. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar. Uma bola de fogo é que descerá, e se você tem olhos ungidos, você vai contemplar. Mas desceu um varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho que é novo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Deus abriu o mar vermelho pra caçar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e fogo desceu na casa
carruagem de fogo arrebatado por Deus desceu, mas desceu um varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho de novo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Olha o fogo, olha o poder, adorar o nome do Senhor. Manda fogo, Senhor, manda fogo, manda fogo. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. É isso aí, meu irmão, Jesus perdoa, mas o arcanjo Miguel não. O arcanjo Miguel mata. Bate palma e dê glória! Atenção, Belo Horizonte, Segunda Apostólica com o missionário Adelino de Carvalho. Ajuntando brasas em um jejum extremamente forte, na preparação para o dia 2 de novembro. Pacto de vida com o Arcanjo Miguel. É nesta segunda-feira, no Santuário da Sede Nacional em Belo Horizonte. Agora com amplo estacionamento. Chegue mais cedo para encontrar lugar. Rua Varginha 215, às 19 horas. Vá e leve com você uma pessoa que está sofrendo para receber a poderosa oração forte de batalha espiritual. É forte, é fogo, é reino dos céus. Milagres, milagres, milagres. Pedro Gabriel sofreu durante 5 anos com enfermidade na coluna. Maria de Fátima, filha curada de fibrose cística. Diego Emiliano, liberto do vício das drogas e do álcool. Alzenide, curada de doenças sem diagnóstico encontrado. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria. Nós estamos na prece poderosa da meia-noite. E nós vamos agora movimentar a nossa reportagem diretamente do Santuário Reino dos Céus, a Igreja Forte do Brasil, aonde você vai acompanhar comigo mais um testemunho de fé. É a prova viva, real, do que acontece dentro do santuário na sexta-feira forte da batalha espiritual. É o que você precisa. É de uma obra forte, de uma igreja forte, para que esse problema que vem na sua vida seja arrancado na raiz e você venha dar o seu testemunho. Como você acompanha agora mais um testemunho de fé, de milagres, é o que está acontecendo dentro do santuário. No ar! Milagres, milagres, milagres. Estamos aqui no Santuário da Sede Nacional em Belo Horizonte. Eu vou falar com mais uma irmã que vai estar nos contando o seu testemunho. Qual o nome da senhora? Marina. Marina, de qual cidade a senhora é? Belo Horizonte. Conta para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento o testemunho que a senhora alcançou. O testemunho que eu tenho para contar é um testemunho muito forte sobre o pacto que eu tenho com o Arcanjo Miguel. E todo ano eu renovo o meu pacto com o Arcanjo Miguel. O meu filho, ele fez uma viagem para a cidade interior
E chegando lá, ele foi passar numa ponte onde tinha um rio. Ele passando na ponte, com mais 3 pessoas no carro, ele desequilibrou lá na direção e caiu dentro do rio com o carro. O carro já caiu com os 4 pneus para cima. Imediatamente o carro já encheu d'água, onde ele me contou que naquele momento passou assim na mente dele que ali não tinha jeito mais, que ele ia morrer. Porque primeiro que não sabe nadar e o carro fechado com 4 pessoas dentro do carro. Chegou ao ponto que ficou com o rosto colado no teto do carro, só o nariz mesmo para respirar. Aí imediatamente ele conta que quando ele assustou ele estava saindo do rio. Aí eu perguntei para ele, como que você saiu do rio se você não sabe nadar e você estava preso dentro do carro? Ele falou assim, mãe, eu não sei. Uma coisa muito forte espiritual aconteceu naquele momento, que quando eu me dei por si, eu estava saindo dentro do carro. Os amigos dele que estavam dentro do carro, uma menina foi parar no hospital, os outros beberam uma água, machucaram. Ele saiu dentro do carro, ele não sabe contar como ele saiu dentro do carro, mas ele saiu dentro do carro ileso, não bebeu água, não machucou nada. É uma coisa impressionante, né? Um acidente desse nível, com os 4 pneus para cima, um carro de cabeça para baixo, dentro de um rio, e a pessoa sair sem ferimentos graves, sair ileso de uma situação dessa é uma coisa impressionante, né? Ah, com certeza. Mas é o pacto com o Arcanjo Miguel, né? Na situação difícil, o Arcanjo Miguel tá ali para defender. E como ele tem o pacto, eu fiz o pacto para ele, então, assim, o Arcanjo Miguel defende mesmo, gente. E o pacto com o Arcanjo Miguel é muito forte. O pacto com o Arcanjo Miguel me deu, assim, segurança. Porque eu tenho meus filhos, eles saem, sabe que jovem sai mesmo para passear, para viajar. E eu peço ao Arcanjo Miguel para cuidar. E graças a Deus, e tenho cuidado, é muito forte. Eu não fico sem esse pacto por nada nesse mundo. Eu te pergunto, vale a pena ter esse pacto com o Arcanjo Miguel? Nesse mundo de hoje, do jeito que está o mundo lá fora, de tanta violência, eu falo por mim. Eu faço o pacto pro meu filho e eu fico tranquila. Ele sai, ele viaja, eu deito na minha cama e durmo em paz, que eu tenho plena certeza e a fé em primeiro lugar que o Arcanjo Miguel vai trazer ele em segurança para casa. Graças a Deus, é muito forte. E o que a senhora fala para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, que não têm um pacto, que vive nesse mundo, como a senhora mesmo falou, um mundo muito perigoso? O que a senhora tem a falar para essas pessoas que estão nos acompanhando? Gente, eu falo com vocês uma coisa. Eu não sei se eu vou falar para pessoas que já conhecem o santuário, já conhecem o pacto com o Arcanjo Miguel, ou se é para pessoas que ainda não conhecem o reino dos céus, não sabe o que é o pacto com o Arcanjo Miguel. Eu falo como mãe que é maravilhoso. O Arcanjo Miguel cuida mesmo, pode ter plena certeza, não tenha dúvida. É só a gente fazer o pacto, sacrificar e ter fé. O resto deixa que o Arcanjo Miguel cuida. Graças a Deus, tá aí mais um depoimento forte do Pacto de Proteção com o Arcanjo Miguel. Comigo vai o Arcanjo Miguel, comandante do exército de anjos dos céus. Comigo vai o Arcanjo Miguel, comandante do exército de anjos dos céus. Inimigo meu, é só na ponta da espada. Viu aí o que aconteceu na vida dessa pessoa? Assim como essa pessoa conseguiu, você também vai conseguir. Agora coloca o pé no caminho e vá para o santuário. Nesta sexta-feira forte, a batalha espiritual que é travada em seu favor para jogar por terra os teus inimigos. O que está impedindo você de alcançar o que você precisa, o que você busca, o que você necessita, ou que já pediu a Deus para a sua vida, o que está te impedindo é uma muralha, é uma barreira, é um inimigo.
E quando o arcanjo Miguel apareceu para Josué, diz a Bíblia Sagrada, apareceu para Josué diante das muralhas de Jericó, ele ordenou que fossem dadas 13 voltas ao redor das muralhas. As muralhas iriam cair e eles iriam tomar posse da terra prometida. E as muralhas caíram, eles tomaram posse. E é isso que vai acontecer na sua vida nesta sexta-feira, início da corrente poderosa do arcanjo Miguel, para derrubar as muralhas, para jogar por terra os teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. Dia 2 de novembro, Finados, Dia dos Mortos. Pacto de proteção com o arcanjo Miguel. O pacto é um ato profético de vida segura nas mãos de Deus. Sem o pacto, você está sujeito ao perigo, que não sabe de onde virá, mas sabe que virá. Só Jesus salva, mas quem protege é o arcanjo Miguel. Diz a palavra de Deus em Êxodo 23:20: Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los no caminho e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Enquanto o mundo cultua a morte, no dia 2 de novembro, acontece a grande celebração da vida no Monte Manaim. Coloque seu nome na caravana da fé rumo ao Monte Manaim. Pacto de proteção com o arcanjo Miguel. Quem tem esse pacto, ninguém derruba. Ninguém! Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres. Milagres, milagres. Vitória Aparecida, curada de dermatite atópica. Leandro Batista, liberto da bebida alcoólica. Osvânia Maria, curada de tendinite grau 3. Alaide Rangel, filho liberto do vício das drogas. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte.
Muito bem, nós estamos na prece poderosa da meia-noite. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e agora nós vamos a uma palavra revelada do Espírito do Deus vivo. Essa palavra com a Bispa Cristiane Lourenço, que traz para você do Espírito de Deus uma revelação muito forte. Preste muita atenção em tudo que você vai assistir e vai ouvir agora. Paz e luz, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua casa e a sua família rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu sou a profetisa Cristiane Lourenço, estou falando diretamente do grande santuário em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Eu estou vestido com a minha capa de guerra, em jejum, em oração, na batalha espiritual de cada pessoa que nesta mesma fé, nesta mesma certeza de vitória, dia 2 de novembro, vai estar no Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus, para selar o pacto forte de proteção com o comandante dos céus, com o arcanjo Miguel. O pacto de proteção significa uma força espiritual que durante um ano vai agir em seu favor, vai agir em favor de cada pessoa da sua casa, da sua família, que você estará colocando o nome dessas pessoas no livro, ao qual fica atrás da grande espada no monumento do Arcanjo Miguel no Monte Manaim. A cada dia do nosso jejum, brasas de fogo estão sendo acumuladas. E essas brasas de fogo vão desaguar no dia 2 de novembro contra os espíritos das trevas, contra os espíritos da feitiçaria, contra os trabalhos de esquerda que são feitos para destruir vidas, levar uma pessoa à falência, levar à destruição de um casal. São muitas pessoas que sofrem com ataques espirituais. Ou você acha que o problema que você está enfrentando é o destino, é uma aprovação de Deus? Deus não prova ninguém no sofrimento, não. Ele prova você diante da sua fé. Como agora você está recebendo a revelação, ao qual você não pode aceitar este problema que você está enfrentando na sua vida. Meu WhatsApp está aqui na tela, 011 96018 1065. 011 96018 1065. Você pode gravar o seu áudio e enviar sua data de nascimento, a cidade que você está falando, relatando o problema que você está enfrentando, e diante da luz dos 7 castiçais sagrados, eu estarei fazendo a revelação espiritual. O oculto é revelado. O castiçal são 7 tochas de luz, de poder espiritual que revela aquilo que está escondido na vida de uma pessoa. Eu fui procurada por uma filha no santuário e ela foi em busca da vidência divina, pois o casamento daquela mulher estava indo de mal a pior. A vida sentimental tem sido a causa do desequilíbrio e levado muitas pessoas a cometer o suicídio. Os telejornais são proibidos de noticiar a quantidade de pessoas que suicida em todo o Brasil e em todo o mundo. E a maioria é por causa de questões na área sentimental. Ela, com 3 anos de casado, o primeiro ano foi muito bem. No segundo ano começou as brigas, as confusões. No terceiro ano já ficava, ela saía para a casa da mãe, ele saía para a casa da mãe, aquela confusão. E sempre ela num grande sofrimento. A tia dela, que é do santuário, falou para ela me procurar. E quando eu coloquei ela diante da luz dos 7 castiçais sagrados, o Espírito Revelador me mostrou uma mulher. E eu descrevi aquela mulher para ela. E disse para ela, essa mulher, ela está dentro do trabalho do seu esposo. Ela já foi na sua casa, se faz de amiga, mas na verdade ela quer tomar o seu esposo de você. Quando eu passei a descrição para ela, ela começou a chorar. Começou a chorar porque realmente essa pessoa, toda a festa que ela fazia na casa dela, e ela e o esposo, era muito fazer festa, chamar os amigos. A pessoa tem que tomar cuidado, viu? Muito cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Vai abrindo a porta da sua casa para todo mundo. Você não sabe o que passa no coração da pessoa. Eu sempre falo, o coração do ser humano é uma terra que ninguém pisa. Quem dera se todo mundo carregasse uma estrela na testa como essa daqui? Imagina?
Você olhava a pessoa, via estrela e falava, isso aqui eu posso confiar. Olhava para o outro, não tem estrela, eu não posso confiar. Mas não é assim. Mas Arcanjo Miguel, é nessa hora que ele entra. Aonde você não vê o perigo, aonde você não vê a ameaça, a força do pacto de proteção age na sua defesa. Mas aquela filha não tinha um pacto. Então aquela mulher começou a trabalhar pesado contra ela, levando preparados e jogando na casa dela, no quarto dela, debaixo da cama dela. E eu orientei ela em um monte de Manaim, levar uma peça de roupa do esposo dela. Primeiro que ela ia passar pelas águas do rio sagrado, vestida com a camisa do esposo dela, porque ela não ia aceitar o esposo dela ser levado embora por outra. E tem uma pessoa que está me acompanhando agora, e você está vendo o amor da sua vida sendo levado. Você vai aceitar isso? O não aceitar não é brigar, não é xingar, é lutar a luta certa. Eu orientei aquela filha a sacrificar, ir ao Monte Manaim, fazer o pacto com o Arcanjo Miguel por ela e pelo esposo. Assim ela fez. Passou pelas águas do rio sagrado, orientei ela que voltasse com a peça de roupa, passasse a peça de roupa e colocasse lá para o esposo vestir. Ela voltou de Manaim, colocou a peça de roupa, o esposo vestiu. Passado aí nem 7 dias, ela começou a receber mensagens dele, preocupado, perguntando como ela estava. Chegando em casa, ele estava em casa mais cedo, que antes ele só chegava depois dela. Depois que ela estava dormindo, que ele chegava, não estava dormindo no mesmo quarto. E aquele casal começou a aproximar, porque o mal foi desfeito e eles passaram a ter a proteção dos céus. Aquela pessoa que estava no trabalho do esposo dela foi transferida, é isso mesmo, uma outra unidade em outra cidade. Arcanjo Miguel, ele entra na batalha de uma pessoa. E eu estou falando com você, que está perdendo o amor da sua vida. Você precisa me procurar aqui no santuário. Eu vou preparar você para estar dia 2 de novembro no Monte Manaim. Fazer o pacto com o Arcanjo Miguel por você e pela pessoa que você ama. Não aceite mais viver essa situação. Não é porque o relacionamento acabou, não. Tem trabalho firmado aí. Tem um bicho das trevas agindo aí. E esse mal tem que ser arrancado. 011 96018 1065. 011 96018 1065 é o número do meu WhatsApp. Você pode gravar o áudio e enviar. Eu vou fazer a revelação espiritual. Já tem áudio? TV Reino, por favor, coloque no ar. Meu nome é Raimunda. Nunca fui feliz na minha vida sentimental. Agora apareceu um rapaz não, senhor, já que ele tem 51 anos. E ele demonstrou muito interesse pela minha pessoa, entendeu? E nós temos a diferença de ministério também, porque eu sou de um ministério e ele de outro, entendeu? E eu gostaria de saber se esse relacionamento é abençoado por Deus, se vai dar certo, ou se é melhor desistir desde agora para não sofrer futuramente. Está certo, minha filha, eu vou fazer a revelação espiritual. Preste atenção acerca do que o Espírito Revelador de Mistérios vai me mostrar sobre este relacionamento. Eu levanto aos céus o meu castiçal sagrado e eu fecho os meus olhos e o Sete Espírito me revela e eu vejo. Minha filha, preste atenção, o problema não está na diferença de idade, nem muito menos a questão de ministério, de placa de igreja, não. O problema está no espírito que acompanha ele. Tem uma entidade das trevas que acompanha ele. Ele é uma pessoa boa, tem um coração bom, mas o mesmo espírito que agiu na vida do pai dele, que teve um relacionamento difícil com a mãe, o mesmo espírito anda com ele. Ele precisa, minha filha, de alguém que entre na batalha espiritual. Ele vai à igreja, mas não está liberto. Você viu, você sentiu nele, não está liberto. Libertação não é placa de igreja. Libertação é a pessoa fazer um ato profético forte. E ele precisa fazer o pacto com o Arcanjo Miguel. É o que ele precisa, ter um pacto de proteção. Porque as cargas espirituais dele do passado é pesado. Mas antes do pacto, ele precisa fazer uma troca de raízes, minha filha. O que é a troca de raiz? A pessoa chega no Monte Manaim, filha de fulano, filho de ciclano, neto de Bertano, bisneto do tal fulano, e ela recebe ali a troca das raízes.
que é um ato profético que é feito no Santo dos Santos, que é feito pela apóstola Sol Daniela Carvalho, aonde toda aquela raiz de sofrimento, as heranças do passado, o que a pessoa viveu, que acompanha ela, por mais que ela fale que não acompanha, você está vendo aí, você está vendo, está acompanhando ele. Então tem que ser feita essa troca de raiz. Ele é uma pessoa boa, tem um coração bom. E sendo feito esse ato profético que eu estou falando, e fazendo pacto com o Arcanjo Miguel, você vai ser muito feliz com ele. Mas se não fizer isso, minha filha, não adianta, que você vai ter mais um sofrimento. E agora a decisão é sua. Ou foge, ou enfrenta. Enfrenta, obedeça, e você vai ser muito feliz. Me procure aqui no santuário, eu estou de plantão hoje, na Alameda Santa Amaro, no número 395, no centro de Santa Amaro, próximo às lojas 100. Na sexta-feira é o dia da batalha espiritual, aonde eu levanto a espada do Arcanjo Miguel, e são 5 concentrações fortes. 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde e também às 7 horas da noite. Não aceite mais viver neste sofrimento. Eu sou a profetisa Cristiane Lourenço e eu vou entrar na sua batalha espiritual. Dia 2 de novembro, Finados, Dia dos Mortos. Pacto de proteção com o Arcanjo Miguel. O pacto é um ato profético de vida segura nas mãos de Deus. Sem o pacto, você está sujeito ao perigo, que não sabe de onde virá, mas sabe que virá. Só Jesus salva, mas quem protege é o Arcanjo Miguel. Diz a palavra de Deus em Êxodo 23:20: Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los no caminho e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Enquanto o mundo cultua a morte, no dia 2 de novembro, acontece a grande celebração da vida no Monte Manaim. Coloque seu nome na caravana da fé rumo ao Monte Manaim. Pacto de proteção com o Arcanjo Miguel. Quem tem esse pacto, ninguém derruba. Ninguém! Atenção para os endereços do Santuário Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Curitiba, Paraná, Rua Antônio Schiebel, 1375, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, 395, Centro, próximo às lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, 142, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, 575, Santa Branca, Pampulha.
Reino dos Céus, uma igreja forte. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, eu já falei, vou repetir. Quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu já falei, vou repetir. Quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu sou guerreiro desafiador. Eu tenho a força, o poder do Senhor. Eu sou guerreiro desafiador. Eu tenho a força, o poder do Senhor. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, eu já falei, vou repetir. Quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu já falei, vou repetir. Quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu sou guerreiro desafiador. Eu tenho a força, o poder do Senhor. Eu sou guerreiro desafiador. Eu tenho a força, o poder do Senhor. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a
espada, o inimigo bate em retirada. Atenção, Belo Horizonte, Segunda Apostólica com o missionário Adelino de Carvalho. Ajuntando brasas em um jejum extremamente forte, na preparação para o dia 2 de novembro. Pacto de vida com o Arcanjo Miguel. É nesta segunda-feira, no Santuário da Sede Nacional em Belo Horizonte. Agora com amplo estacionamento. Chegue mais cedo para encontrar lugar. Rua Varginha 215, às 19 horas. Vá e leve com você uma pessoa que está sofrendo para receber a poderosa oração forte de batalha espiritual. É forte, é fogo, é reino dos céus. Milagres, milagres, milagres. José Geraldo, curado de AIDS. Miriam sofreu com fortes dores no peito durante 2 anos. Andréia sofria com tumor no braço e vício nas drogas. Rosilma, filha, sofreu com 4 tendões obstruídos durante 6 meses. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Paz e luz para você. Quem vos fala é a Bispa Rejane Rocha. Eu sou aqui a guardiã da Fonte de Ana, no Monte Manaim. E é um lugar onde um grande número de pessoas vem para buscar o seu milagre, o impossível de Deus. Pessoas depressivas, pessoas que tinham problemas espirituais, perseguições espirituais, pessoas que não dormiam por causa da insônia, perturbações noturnas e que fazem o uso da água da Fonte de Ana e têm recebido de Deus um milagre, porque é o lugar onde Jeová Rafá, o Deus da cura, opera. Grande número de pessoas que fazem o uso desta água nos hospitais, em lugares onde não encontra o santuário. Essa água chega até a pessoa e ali vem a transformação de Deus na vida dela. Mulheres que não poderiam ter filhos, que tinham útero bicorno, outras que eram estéril e não podiam ter filhos. E ao fazer o uso da água com fé, Deus tem operado um milagre, o impossível de Deus. Manaim é um lugar dos grandes milagres de Deus. E aqui na Fonte de Ana, quem é viciado leva a água, faz o uso dela, recebe essa força espiritual de libertação do corpo, da alma e do espírito. E agora, dia 2 de novembro, nós estaremos aqui novamente na Fonte de Ana, que vai receber você que tem um sofrimento e precisa da transformação. O que é o pacto com o Arcanjo Miguel? Dia 2 de novembro. São caravanas de toda parte do Brasil que vêm, porque é um dia marcado na história, porque é o dia que nós comemoramos a celebração da vida. Pacto de cobertura, de proteção do Arcanjo Miguel é um compromisso que ele tem de guardar a sua vida. Morrer todo mundo vai, mas é a hora que Deus chamar. E o pacto te dá essa proteção, te dá essa guarida, onde quer que você for. É uma força violenta que nós fazemos, cremos, está na Bíblia,
profeta Daniel, ele profetizou isso lá em Daniel 12:1. Você pode ler depois, você vai entender o que é que nós fazemos, é fé. E contra a fé não tem como você explicar e nem discutir. Nós estaremos aqui dia 2 de novembro, venha. Deixa nada e ninguém impedir você de estar aqui dia 2 de novembro no Monte Manaim, pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel. E você vai levar para casa uma água dessa da fonte de Ana para você poder fazer o uso com você e toda a sua família. Me procure que eu vou preparar você e incluir você na caravana da fé. Meu WhatsApp é o 31 97509 2670. 31 97509 2670. Eu vou preparar você para estar vindo ao Monte Manaim nesta caravana da fé. Quem tem o pacto com o Arcanjo Miguel, ninguém derruba. Pacto de proteção com o Arcanjo Miguel. Quem tem esse pacto, ninguém derruba. Ninguém. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Fábio, liberto do vício na bebida alcoólica após 13 anos. Rebeca, curada de dores de cabeça que sentia durante a noite. Iraci Nunes, curada de artrite reumatoide. Alexandre Pereira, liberto do vício da bebida alcoólica. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje, a prece poderosa da meia-noite. A nossa programação continua 24 horas no ar, ao vivo, no YouTube da Igreja Reino dos Céus. Acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal e seja membro da Igreja Reino dos Céus no YouTube. E também nas redes sociais e no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho, da Apóstola Sol Daniela Carvalho, as orações poderosas e as revelações fortes do Espírito de Deus através do apóstolo e da apóstola para você. Então, na rede social, no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho e da Apóstola Sol Daniela Carvalho. Me siga nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho. Todos os dias uma palavra revelada do Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado através do nosso programa e deseja semear nesta obra, através do seu dízimo, da sua oferta, atenção para as contas do santuário e do altar do Monte Manaim para você entregar o seu dízimo e dar a sua oferta nesta obra forte da revelação. Não deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do santuário.
Faça seu depósito ou transferência nas seguintes contas: Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix CNPJ 281-35740000149. Depois que você fizer o depósito ou Pix ou a transferência bancária para o santuário ou para o altar do Monte Manaim, pegue o comprovante e mande esse comprovante para mim, para ser consagrado no altar de Deus. O que é consagrado é sagrado, pertence a Deus. Mande o seu nome, a sua cidade, a sua data de nascimento e nós vamos incluir o seu nome, o nome da sua família no livro da oração do Monte Manaim. Atenção para os telefones, para que você envie o comprovante do dízimo, da oferta que vai ser consagrado no altar de Deus. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 11 992 35 9476. Eu vou consagrar e ministrar sobre a sua vida a bênção da prosperidade, que é a bênção de Jeová Jiré, o Deus dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus e que você tenha um dia vitorioso e abençoado, na certeza que você não está só. Deus está com você e abaixo de Deus eu estou aqui junto com você e não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o seu testemunho de fé. Paz e luz! Vamos juntos! O Reino dos Céus chegou para você. Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto para você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples, basta digitar Igreja Reino dos Céus, acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto. Uma playlist completa para a sua família, com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às 3 horas da manhã. Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus, uma obra forte.